muito, eu vivo intensamente comigo. Eu acho que desde que eu me conheço como gente. Eu vou falar de uma pandemia, que não é a pandemia do coronavírus, mas é uma pandemia silenciosa que atinge a humanidade já há muito tempo, desde que a humanidade existe, mas nos momentos atuais, essa pandemia silenciosa, ela está em todos os lares, em todos os lugares, nos acompanha ao longo do dia. Eu estou falando da tal ansiedade. Quem é que aqui nunca viveu ansiedade na vida? Eu acho que não tem ninguém aqui que não tenha vivido pelo menos uma vez a ansiedade. Mas, na verdade, a ansiedade ela nos acompanha ad eterno. Praticamente, a gente tem momentos ansiosos ao longo das 24 horas do nosso dia. E é interessante que essa ansiedade, muitas vezes, nos acompanha até quando estamos dormindo. Tal é o nosso estado de preocupação, né? De antecipação do que possa acontecer. Porque a ansiedade, conceitualmente, ela diz que é o estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou tensa ou perigosa. E nós temos por hábito antecipar as coisas do futuro. Nós nos preocupamos em demasia com as coisas que vão acontecer. Mas hoje o que a gente vai pensar é por que que a gente faz isso. Isso é uma postura, é uma atitude quase que natural nossa. A gente está antecipando o futuro e está sofrendo por essa antecipação. Muitas vezes a gente cria até, dentro da nossa imaginação, situações, diálogos futuros que, na grande maioria das vezes, nem acontecem. E nós já vivemos uma ansiedade naquele momento, por uma situação criada por nós somos tão pródigos na nossa imaginação que nós criamos uma situação imaginária, supostamente possível de acontecer, só que não acontece. E a gente faz isso, se vocês pararem para se observar, vocês vão ver que vocês fazem isso constantemente. E isso é desastroso para o nosso organismo físico. A ansiedade, ela é devastadora a nível de organismo, né? Ela traz inúmeras, dependendo da sua intensidade, da sua durabilidade e da recorrência constante em estados ansiosos, isso nos leva a patologias orgânicas e também mentais. Então, vejam que a ansiedade, muitas vezes, é tratada por nós como uma coisa assim menor. Ah, não, eu estou ansioso, eu vou tomar um relaxante aqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, como se fosse uma coisa assim meio banal que não vai trazer maiores consequências. Mas a ansiedade, ela está por trás de inúmeros estados patológicos orgânicos nossos, e a gente não se dá conta. Então, a partir do momento que a gente entende o que está provocando essa ansiedade, qual é a matriz dentro de nós que está levando a gente a nós sermos seres ansiosos, a gente pode trabalhar isso e, com certeza, vamos diminuir muito a quantidade de problemas, de enfermidades ao longo da nossa jornada. Porque a ansiedade, ela abre o caminho para tudo isso. Bem, a gente antecipa as coisas. E por que a gente é tão preocupado com o futuro? O que está havendo com a gente? Será que nós, de fato, e aí eu vou começar a pensar, vamos levar lá para o cerne da questão, será que, de fato, nós estamos confiantes conosco mesmo e com a nossa paternidade divina? Será que, de fato, nós confiamos plenamente nas diretrizes e nas leis divinas que regem o mundo e a nossa vida? Ou será que nós estamos no nosso processo evolutivo, na nossa experiência cotidiana? Será que nós estamos colocando a nossa expectativa, a nossa atenção, a nossa energia demasiadamente nas coisas mais imediatas, mais materiais e que não se sustentam por muito tempo? Será que a nossa base, a nossa estrutura primordial,
ela está calcada em solo firme? Ou será que nós estamos calcando essa nossa base em expectativas, em objetivos e metas que não se sustentam, que não tem base para nos segurar nas inúmeras experiências que nós vamos viver no futuro? É preciso a gente parar e refletir e saber se as nossas metas, as nossas diretrizes estão de acordo com o real sentido das nossas vidas. Talvez a primeira pergunta é: o que estamos fazendo aqui? Para que a gente veio para esse planeta chamado Terra, um planeta de expiação e provas? Para que a gente está aqui? Será que a gente veio aqui a passeio? Viemos fazer um tour no planeta Terra? Viemos gozar dos prazeres terrenos, de algumas facilidades que o mundo material nos dá? Do gozo material, do gozo orgânico? Ou será que nós temos um propósito muito maior que tudo isso que nos apresenta como real, como verdadeiro, que é a nossa vida material? Será que nós estamos, de fato, entendendo o propósito da nossa vida? E nós precisamos responder isso sinceramente para nós, para que a gente possa começar a dar os primeiros passos para sair desse estado ansioso que a humanidade como um todo vive, com essa expectativa, com esse medo de futuro que a gente vivencia. Porque se nós estivermos de acordo... Desculpa, Rubens, eu desliguei você sem querer. Liga teu microfone. Entrou uma pessoa com o microfone ligado. Roberto está gostando de fazer isso comigo. Não, é toda vez é isso, Rubens. Desculpa. É que as pessoas entrar e desligar o microfone. Estou brincando. Sem ansiedade, Roberto. Fica tranquilo. Mas, então, será que nós estamos... Eu não sei agora onde vocês me ouviram, mas eu vou continuar daqui. Será que nós estamos caminhando no sentido real, no sentido verdadeiro dos nossos propósitos existenciais? Enfim, viemos a esse planeta em busca de experiência, de vivência, de aprendizado, de crescimento, de evolução. Esse é o sentido de estarmos aqui no planeta Terra. E é preciso nós não perdermos o foco disso nunca, em tudo que a gente faz na nossa vida, em todas as experiências que nós temos. Na verdade, nós devemos guardar isso dentro de nós sempre, como nosso norte, a nossa bússola. Lembrando sempre, em todas as experiências materiais e temporais que nós temos, de que nós estamos aqui de passagem. E isso aqui é uma grande escola, onde estamos aqui para viver as experiências, para aprender, para crescer, para amadurecer, para se desenvolver. A partir do momento em que a gente se conscientiza disso, a gente passa a ter uma postura e um olhar diferente para as nossas experiências materiais. Quando eu falo experiências materiais, gente, eu estou falando também das experiências relacionais. Não é a questão de conquista material no sentido da matéria. Tá? Quando eu falo vida material, é essa vida nossa, aqui, de relação entre nós encarnados, e também os desencarnados, mas os encarnados. E tudo que se refere a essa existência no plano material. Quando a gente tem a consciência de que isso aqui é temporário, de que nós, espíritos que estamos aqui encarnados, temos um propósito único nessa vida, de crescimento e de aprendizado, nós passamos a olhar tudo que nos chega de uma forma diferente. A dor e as dificuldades, os desafios, que às vezes são enormes e variados, que nos chegam, que batem a nossa porta, nós passamos a dar a ele uma dimensão mais acertada, mais dentro da realidade. Passamos a ter a capacidade de não dimensionar exageradamente as nossas dificuldades e os nossos desafios.
Geralmente, quando nós passamos a aumentar o tamanho das nossas dificuldades, de forma muitas vezes ilusória, nós criamos para nós um sofrimento. Aquela dor, aquela dificuldade, aquele desafio, deixa de ser uma oportunidade de crescimento, de reflexão, e passa a ser também uma vivência de sofrimento. E esse sofrimento passa pela nossa não aceitação e não compreensão das leis divinas e daquilo que a gente está passando. Isso tudo vai gerando em nós ansiedade. A ansiedade vem muito do fato de nós termos uma tendência a querermos controlar tudo e a todos. Nós precisamos, para nos dar uma sensação falsa de segurança, de que nós temos o controle sobre as coisas que nos cercam, sobre as situações que nos cercam e, o que é pior, sobre as pessoas que convivem conosco. Essa busca do controle traz uma carga de ansiedade extremamente grande para aquelas pessoas que têm isso dentro do seu modo de se relacionar com as pessoas de uma forma muito grande, muito intensa. Essa necessidade de controlar. Porque quando ele pensa ou ele sente estar no controle, ele passa a ter uma falsa sensação de segurança. E, a partir desse momento, a sua ansiedade acaba diminuindo, porque ele pensa, ele acha, ele sente como se estivesse, enfim, resolvendo todas as suas questões da forma que ele acha que é acertada. E talvez esse seja o nosso grande erro, querer controlar tudo e a todos a todo momento. Na verdade, nós não temos quase controle sobre as coisas que nos chegam, sobre as pessoas que estão à nossa volta e sobre as situações que acontecem na nossa vida. O máximo que podemos fazer é, na nossa atitude, na nossa forma de pensar, na forma de se colocar diante do mundo, na forma de perceber e interagir com esse mundo. Podemos aí sim começar a montar, a organizar, como se fosse um grande quebra-cabeça, o nosso futuro. A partir das nossas atitudes agora, a partir da nossa forma de interagir com os outros e com a vida, e de interpretar isso que nos chega, é dessa forma que nós vamos começar a montar e a construir o nosso futuro, que logo, logo será o nosso presente. Não existe outra forma. Não é tentando controlar o tempo, controlar as pessoas, a forma de ser das pessoas, tentando controlar a todo momento as situações para que elas não fujam daquilo que nós consideramos como a nossa zona de conforto, ou que nós consideramos que seja para nós, o melhor. Não é dessa forma que nós conseguimos construir um futuro que nos traga bem-estar, que nos traga qualidade de vida, que nos traga um sentido de realização. A partir do momento em que nós tomamos consciência das leis divinas, tomamos consciência do nosso papel na vida, o porquê de estarmos aqui, passamos a entender que não faz sentido queremos ter o controle total de tudo. Passamos a deixar de querer ter o controle ou a razão das situações e passamos a viver as situações, simplesmente viver as experiências que nos chegam. E o que vai nos dar a base, a fortaleza íntima, para lidar com as situações mais diversas e muitas vezes novas para nós, é essa crença no divino, essa crença na justiça, nas leis, na bondade e na misericórdia divina. É entender esse mecanismo de justiça divina através das reencarnações, através das experiências no mundo material e no plano espiritual, que vai fazer com que a gente, diante dos momentos de desafio, momentos de prova, possamos interagir, reagir, e mais do que reagir, agir da melhor forma possível. Ainda que não seja ideal, como o Frei José costuma dizer, né? Façamos o nosso melhor, ainda que ele não seja o ideal.
Mas o nosso melhor, com certeza, vai nos poupar de muitos e muitos problemas na nossa vida. E a ansiedade advém disso, dessa nossa necessidade de controle o tempo todo. Essa necessidade de tentar não viver as experiências e as vivências que a vida nos coloca diante de nós. E talvez, em vez de cultivarmos esse medo, essa insegurança diante do novo, diante do porvir, do futuro, é preciso que a gente não se preocupe tanto com esse futuro, mas vivencie de forma autêntica o nosso presente, com intensidade, com verdade, com qualidade. Lembrando sempre que as nossas vivências no plano material, elas estão intimamente ligadas com o nosso espírito e com o mundo espiritual. Estar conectado com o nosso espírito, a nossa essência, é fundamental nesse processo. Quando a gente fala aqui de espírito, a gente tem que estar conectado com o espiritual, nós temos que ter a nossa religiosidade em ação, em plenitude na nossa vida. Às vezes as pessoas pensam que a gente está falando de espírito, que está lá no plano espiritual, que a gente está falando de colônia espiritual, que a gente está falando de algo assim mais sobrenatural ou fora da matéria. Queria lembrar a vocês que todos que estão aqui me vendo são espíritos. Não tem diferença. Apesar de nós estarmos vivendo no plano material, nós estamos vivendo uma vida também espiritual. Ué, Rubens, como pode ser isso? Quando nós vivemos as nossas emoções, os nossos sentimentos, quando nós pensamos, agimos e reagimos, quem está fazendo isso não é o nosso corpo, que só está se movimentando por uma coisa chamada fluido vital. Quem está fazendo toda essa interação, quem está vivendo as emoções e os sentimentos, é o espírito. Então, quando eu falo que nós cuidemos do nosso espírito, eu estou falando para que a gente cuide das nossas emoções, que a gente cuide dos nossos sentimentos, que a gente cuide das nossas palavras, expressão do espírito na matéria, que a gente cuide dos nossos pensamentos, porque é o nosso espírito que está pensando. Então, quando a gente fala cuide do seu espiritual, é cuidar de você. E esse cuidar de você é dar atenção ao que passa no seu mundo íntimo. O que você está sentindo? O que você está percebendo do mundo à sua volta? Como é que você percebe esse mundo? Como é que você está percebendo as pessoas à sua volta? Você sente raiva? Você se magoa? Você se entristece? Você fica feliz? Isso tudo é o espírito que está colocando. É o espírito que está se apresentando. Então, quando nós falamos na doutrina espírita, é preciso cuidar do lado espiritual, é preciso cuidar de você. É preciso cuidar de você enquanto espírito, esse ser integral, cuidar das suas emoções, sentimentos, seus pensamentos, cuidar da sua interação com esse mundo. E dessa forma, a sua vivência espiritual no plano material será uma vivência positiva, transformadora, vai acrescentar ao teu espírito, nessa roupagem material, nesse momento existencial, bagagem para a sua evolução. E então é importante nós espíritos não ficarmos tanto nessa, porque a gente fala muito de plano espiritual, né, colônia, fala isso, e às vezes esquece que nós aqui somos espíritos, que estamos interagindo, que precisamos disso. Agora, é natural que nós, espíritos encarnados, busquemos através da religiosidade, eu aqui não estou falando de religião, mas de religiosidade, ou seja, essa ligação com o Criador. Que aí vocês podem dar o nome que vocês quiserem, mas essa ligação, esse contato com o Criador. E essa ligação que se faz através de pensamento e sentimento, e aí eu coloco o sentimento maior do amor nessa conexão, vai fazer toda a diferença
para que nós encontremos esse equilíbrio espiritual, ou seja, esse equilíbrio interior, para que possamos continuar a nossa caminhada, tendo um pouco mais de lucidez diante das coisas que acontecem à nossa volta, dando justo peso e medida às coisas que nos acontecem, nem mais nem menos. Portanto, se nós dermos atenção ao nosso espiritual, ou seja, o nosso íntimo, mais o religar da religião, ou seja, a ligação que nós temos com a divindade ou o Criador. E aí, nós espíritas, usamos muito dos seus prepostos, ou seja, os nossos irmãos e irmãs de caminhadas que estão no plano espiritual, não estão com a roupagem material. E aí a gente vai pensar na espiritualidade amiga, que com tanto afeto, tanto amor e carinho, estão sempre próximos de nós, nos ajudando. Nesse momento, não tem ninguém aqui que esteja me ouvindo que não esteja com seu mentor espiritual. Um dos seus, porque nós estamos agraciados com mais de um mentor espiritual. Graças a Deus, assim é, né? E com tanto mentor a gente já faz o que faz, imagina se a gente só tivesse um, coitado dele. Ainda bem que são vários revezando no cuidado conosco, né? Seria covardia com eles. Mas esses mentores, eles estão ligados a nós. Então, se nós cuidarmos desse nosso espiritual, nessa ligação com Deus e com os seus prepostos, com os nossos mentores, com os espíritos amigos e afins que nós conhecemos ao longo da nossa jornada. Exemplo, nós temos Frei José, Dr. Lucas, Mestre Ariel, enfim, tantos outros espíritos amigos que nós vamos conhecendo e que vão agregando esse espiritual à nossa vida. Então, essa ligação com o espiritual através da prece, através do pensamento, através da atitude da palavra, que muitas vezes é negligenciada, a gente acha que o espiritual a gente só consegue entrar em contato com o pensamento e com a oração. É verdade que são os caminhos assim naturais que a gente busca para o contato com o espiritual, mas a atitude é um poderoso imã de atração para os espíritos que vão estar conosco na caminhada. Então, e a palavra também tem um grande poder. Então, usar a palavra, usar o nosso tempo através das nossas atitudes, os nossos pensamentos, de forma adequada, faz com que nós agreguemos o espiritual mais elevado, que vai nos trazer mais fortalecimento nessa busca de paz interior que precisamos, para nos afastarmos um pouco mais desse estado ansioso que se generalizou no planeta Terra, devido a todas as situações, não só a pandemia, mas a própria violência, as desigualdades, enfim, todo um contexto mundial que nos leva a ter um estado quase que constante de ansiedade, que é levada por essa incerteza e esse medo que nós temos do que pode vir a acontecer conosco no futuro próximo e distante. Mas esse medo ele toma uma conotação muito maior, porque falta aquela base anterior que eu falei para vocês, mais sedimentada, mais fortalecida. Essa crença num Criador que está acima de tudo e todos, e que, através da sua vez, faz com que as coisas funcionem independente da vontade de nós, seres humanos. Quando nós nos conscientizamos dessa realidade, nós passamos a viver uma vida mais autêntica. Vivemos mais dentro de uma realidade e passamos a dar valor ao que realmente precisa ser dado valor. E diminuímos o valor excessivo às coisas que não têm tanto valor assim. Muitas das coisas que acontecem hoje no mundo estão pautadas no sentimento do egoísmo. Estão pautadas na busca desenfreada de poder, dinheiro e de prazeres imediatos do mundo mundano. Quanto mais a gente se afastar de forma coerente, não fanática, mas de forma coerente, desses atrativos
do mundo material e nos sintonizarmos com o que realmente importa, que é o espiritual, nós passamos a ter uma vida mais plena, mais satisfatória, não tendo a necessidade constante de conquistas materiais. E quando eu falo conquistas materiais, eu não estou falando de conquistas só de objetos ou de coisas materiais, mas aí entra de poder, de status social, né? De um posicionamento acima do outro com relação ao ambiente onde você vive. Tudo isso é conquista material que eu estou falando. Né? De relacionamentos em que você chame a atenção do outro, em que você esteja em evidência. A gente tem uma tendência a fazer isso como uma autoafirmação. A gente está tentando sempre se autoafirmar como pessoas melhores. E a gente fica nessa busca desenfreada. Mas se nós, de fato, nos distanciarmos um pouco disso e buscarmos o espiritual, e vamos lembrar do espiritual que eu falei há pouco para vocês, o nosso íntimo, valorizarmos o que de fato nos preenche a alma, que são os bons sentimentos, as boas emoções, o que de fato preenche a nossa alma, as relações em que nós criamos vínculos afetivos verdadeiros, mais profundos, onde não vai existir tanta hipocrisia, onde não vai existir tantos interesses mundanos por trás daquilo imediato, mas aonde vai existir um interesse verdadeiro do simples fato de você querer estar junto das pessoas que te fazem bem e que te acrescentam alguma coisa na sua romagem material. Quando nós conseguirmos entender isso e começarmos a agir de forma coerente em busca disso, a nossa ansiedade, de alguma forma, vai diminuir. De fato, é difícil acabar totalmente com a ansiedade. Mas se a gente conseguir diminuir a intensidade da ansiedade, já está de bom tamanho. Isso já traz uma qualidade de vida absurda. Isso traz uma qualidade porque passamos a viver mais o nosso presente, sem se preocupar tanto com o futuro que ainda não chegou. E ao dar qualidade e viver de fato o presente, a nossa vida se torna mais fluida, mais saborosa, mais feliz, naturalmente. Possamos hoje, ao terminar a reunião, depois do passe virtual e das orações, beber água magnetizada, que possamos, ao longo da semana, separar um pouco de tempo para a gente pensar o quanto anda as nossas relações afetivas, aonde estamos depositando as nossas energias, o nosso tempo, a nossa vontade, que intensidade nós estamos dando ao nosso espiritual, ao nosso íntimo. É preciso avaliar isso e ver se talvez a gente não esteja dispensando energia demais, tempo demais, atenção demais e vontade demais a determinadas coisas que não vão fazer diferença para conquistarmos um pouco mais de paz, de plenitude e de felicidade que tanto buscamos ao longo da nossa vida. É possível. É possível nós vivenciarmos um pouco mais disso tudo. Não é impossível. Não seria justo Deus fazer isso conosco. Colocarmos num planeta desse, com a nossa capacidade de raciocínio, de inteligência, trazer essa doutrina maravilhosa até nós e não dar a chance de sermos felizes, ainda que em momentos fragmentados, mas de sermos felizes, de vivermos a plenitude, de sentirmos e vivenciarmos a paz. Isso é possível. E até a mais a miúde isso é possível. Mas é preciso que a gente esteja atento, percebendo o que está acontecendo à nossa volta e o que está acontecendo dentro de nós. É preciso a gente tomar um pouquinho mais as rédeas da nossa vida, da nossa existência, e não deixar tanto a vida nos levar. Que possamos ter uma semana de muita paz, de muita luz, que possamos ter uma semana com menos ansiedade, se Deus permitir. Que possamos ter uma semana onde nossos familiares estejam bem, felizes, saudáveis, que os nossos amigos igualmente possam receber dessa reunião
igualmente junto com os nossos familiares, essas energias de amor e de paz que a espiritualidade aqui presente, com tanto carinho, tanto afinco, colhe de todos nós e do plano espiritual, que possam esses amigos queridos, a nossa família, receber todas essas energias amorosas do plano espiritual. E agradeço a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de reflexão e com a tua ajuda, Pai, de crescimento, que podemos ter nesses breves momentos, tão breves momentos de reflexão. Pai, nos ampara, nos protege, como sempre tem feito em nossas vidas. Te agradecemos muito a oportunidade de estarmos aqui encarnados a caminho, tendo a oportunidade de, através das experiências, irmos crescendo e nos tornando cada vez mais pessoas melhores. Pai, nos entregamos em tuas mãos para o momento do passe virtual. Que o teu amor nos chegue em forma de energia e fluidos. Fluidos estes, Pai, que nos tragam a saúde do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Permita, Pai, que este teu amor infinito possa não se limitar somente a nós aqui presentes, mas que possa se espargir por todo o planeta Terra, chegando a todos os corações aflitos, a todos os teus filhos e filhas amados que neste momento sofrem a dor da carne, a dor da alma, a incerteza, a insegurança, o medo e a desesperança. Te agradecemos, Senhor, e te pedimos a permissão para iniciarmos o passe virtual. Graças a Deus.